E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma revisão. É isso mesmo, eu prometi para vocês, é revisão aqui do Parabólica. A gente tem revisão de história, segunda e terça, segunda é história do Brasil. Não, mentira, segunda é história geral, terça é história do Brasil. Quarta-feira a gente tem revisão de filosofia. Aí na quinta-feira a revisão é no canal Renologia, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, e são todas ao vivo, tá? A revisão no Renologia de Biologia é ao vivo também, com meu irmão, professor Tiago, e hoje a gente está fazendo aqui uma revisão de Sociologia. Essa é gravada, como eu já tinha avisado vocês, que senão fica muito tempo ao vivo, não dou conta não, mas é uma revisão. A gente vai fazer aqui a partir de agora, toda semana, revisões, e tem mais coisas aí por vir também de revisões para vocês fazerem o Enem, uma revisão focada no Enem. Então a gente tem alguns exercícios, essas coisas são importantes, a gente passa aqui pelo conteúdo, e é isso. Vocês podem contribuir no chat, vocês podem contribuir aqui na descrição, a gente vai com tranquilidade, não deve demorar muito, porque a gente conseguiu dividir bem direitinho aqui, tá bom? Então já dá aquela curtida para ajudar a gente a crescer aqui, o canal a crescer. Ela vai entrar aqui numa playlist de revisões de Enem de Sociologia 2023. Hoje a gente vai falar de Teoria da Sociologia, a primeira parte, porque a gente está fazendo duas partes de Teoria da Sociologia. A gente vai falar de o surgimento da Sociologia com Auguste Comte e depois a gente vai falar de Émile Durkheim. Aí na semana que vem sai a revisão sobre Karl Marx e Max Weber. Tá bom? Então, mesmo esquema, como se a gente faz as de história, a gente faz as de filosofia também, só que dessa vez é gravado em estreia. Se você estiver vendo na estreia, é quase como se fosse ao vivo, tá bom? Deixa eu tomar uma água e eu fico descontraído ao mesmo tempo. A única coisa é que na gravação eu não vejo o chat direto de vocês. Mas beleza, a gente se ajuda aí. Então é isso, vamos começar então com uma parte que eu sempre tenho feito aqui com vocês. Eu vou já reduzir a minha imagem aqui. Espera aí que eu estou pegando a imagem errada. Vou colocar eu aqui em cima para a gente começar. Falando aqui o quanto que é cobrado. A gente está utilizando aqui um conceito dos Enems de 2014, sempre às 19 horas, as nossas revisões ao vivo, tá? Essa possivelmente não vai estar saindo às 19 horas, porque às 19 tem a revisão do canal Renologia hoje. Tá, ela sai essa aqui hoje vai sair em horário alternativo. Dos Enems de 2014 até o Enem do ano passado, que é o 2022, onde que está a teoria da sociologia? Teoria da sociologia, ela está nesse quadro aqui, os dois filósofos que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, você tem conceitos gerais, 4 questões, Max Weber, uma teoria contemporânea, a gente vai falar hoje da origem, né? Mas a metodologia, o método, a gente vai passar por isso hoje, Durkheim e Karl Marx. Hoje a gente vai trabalhar com Durkheim, que de 2014 a 2022 a gente teve uma questão, mas isso também pode ser cobrado no método. Hoje a gente vai trabalhar com a ideia do método, que pega em Comte também e até em conceitos gerais. Então até que é cobrado. O que a gente vai falar hoje? É que a gente foca aqui hoje em Durkheim e Comte, mas até que é cobrado, porque 4 aqui em conceitos gerais que a gente vai trabalhar hoje. 2 que pode cair, esses 2 sociólogos em questão de metodologia, e uma específica de Durkheim. Então você tem até uma certa cobrança. E além de tudo, é importante saber para a gente até ver os outros, que a gente faz comparações, a gente cita exemplos, ou há convergências no método dos sociólogos, ou a divergência, tá bom? Então vamos começar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui de novo, certo? Vamos começar falando do que é a sociologia, tá? Só de maneira bem tranquila aqui para vocês, lembrando que é uma revisão. Acho que é importante a gente trabalhar o porquê que é a sociologia, porquê que a gente estuda a sociologia. E aí é aquela coisa básica, mas é tão importante, né, quanto entender os teóricos. É o estudo da sociedade. A sociologia nada mais é do que o estudo da sociedade. O estudo da sociedade no tempo presente, mas levando em consideração a sua construção histórica. Então a sociologia, ela é uma ciência que está junto com outras ciências, principalmente nas humanidades. A sociologia foi a primeira ciência da humanidade.
das humanidades, a primeira ciência humana, que vai estudar a sociedade. Mas a gente chama, por exemplo, a sociologia de uma ciência vizinha da história. Quando a gente fala vizinha, não significa que é mais importante ou menos importante, nem melhor e nem pior. Elas são necessárias umas para as outras. Então, a gente utiliza, por exemplo, a história para entender as sociedades do passado para a construção do que a gente tem de sociedade hoje. Então, elas são ciências vizinhas, assim como a antropologia, assim como a geografia também. Então, a gente estuda os fenômenos, a sociedade, os fenômenos, os fatos que nela ocorrem, e ela leva em consideração que nós somos seres humanos e somos seres sociais. A gente atua nessa sociedade. Essa sociedade, ela existe porque a gente está atuando nessa sociedade, tá? Alguns filósofos, alguns sociólogos vão trabalhar mais com isso, com a ideia da construção e transformação que a gente faz, que depende de nós. O Marx vai falar bastante disso, tá? Outros nem tanto, mas que depende de nós. Então, a gente precisa entender pela sociologia, estudar diversidades, grupos sociais, tudo é preciso levar em consideração. Sociologia pode trabalhar muito com gráficos, então a sociologia hoje ajuda muito, por exemplo, a entender a sociedade através de números, através de gráficos, para a gente ver como que essa sociedade está, índice de desenvolvimento humano, por exemplo. Então, por que tem... O Brasil está no índice de desenvolvimento humano lá embaixo, está nas fileiras lá de trás, sendo que ele pode ter um PIB, uma economia um pouco melhor do que isso. Então tudo isso é levado em consideração por um sociólogo, por um profissional da área, para entender o porquê essa sociedade está agindo dessa forma, porque ela está caminhando para isso. E levando em consideração um método. A gente sempre vai trabalhar com a questão do método. E nós iremos falar daqui a pouco do Auguste Comte, que foi um inventor, basicamente, da sociologia, o primeiro sociólogo, basicamente, e é ele que coloca o primeiro método. Então, a sociologia vai se afastar de conceitos muito gerais e senso comum. Entender a sociedade não é um senso comum. Entender a sociedade é através de um método científico. Porque, afinal de contas, é uma ciência social, ciência, tá bom? Então, eu acho, você acha porque você pode achar, não tem importância, mas qual que é o método que você empregou? Qual que é a questão importante em cima disso? Então, a sociologia vai estudar as interações entre nós, indivíduos, os meios utilizados para o convívio em sociedade, as instituições, tudo isso faz parte aí do âmbito do que a gente estuda na sociologia. Tranquilo? Vou passar então o slide aqui para a gente. Para a gente falar então, como eu falei para vocês, do primeiro, Auguste Comte, francês, Auguste Comte. Muito importante aqui, o Comte, francês, ele está ali no final do século XVIII, mas tem sua vida, sua obra mesmo no século XIX, ele só nasceu no final do século XVIII, na França, em 1798, e é importante destacar o período, e o espaço e o tempo. Apesar dele não ter vivido, pelo menos em consciência, o que a gente teve na Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa acaba em 1799, tá? A Revolução Francesa ela acaba em 1799 com um golpe 18 brumário de Napoleão Bonaparte e a alta burguesia francesa. Mas ele só tinha 1 ano de idade, tá? Mas mesmo que ele só tenha 1 ano de idade quando isso aconteceu, ao longo de sua infância e adolescência, ele viveu o resquício dessa Revolução Francesa. Ele viveu o que a Revolução Francesa trouxe para a sua sociedade, para a França? Então ela era muito próxima. A Revolução Francesa, ele viveu os desdobramentos. Ele viveu a era napoleônica, era criança na era napoleônica, adolescente até na era napoleônica. E até mesmo depois de Napoleão. A França lá se torna, a França vai se tornar uma república, exemplo para muita gente e tal. Então, tudo isso é muito importante para a gente entender a sociologia, porque o Comte ele é influenciado
pelos eventos da Revolução Francesa, que são muito atuais para a sua vida, e para a Primavera dos Povos, que são as outras transformações que acontecem na França ao longo do século XIX. Você vai ter a ascensão de Napoleão III, você vai ter a volta da monarquia, depois você tem a derrubada, a construção de uma nova república, a Terceira República Francesa. E ele está vivendo tudo isso, ele percebe tudo isso. E ao observar esse contexto, o Comte, ele entende que é preciso estudar essa sociedade, porque ele está vendo mudanças nessa sociedade, transformações, que não podem ficar só no senso comum. É preciso entender essa sociedade através de um método. É preciso estudar a fundo. Então, a sociologia vai se tornar ciência através muito das mãos de Augusto Comte, da leitura de Augusto Comte sobre a sociedade. Tá bom? Então, não dá para ficar só no senso comum achando que tudo está acontecendo aí é porque acontece mesmo. Por que que isso acontece? Há um motivo e vamos estudar o porquê disso. E aí que a gente entra no método de Comte. É muito importante entender esse método, porque ele é muito importante para ciências humanas, não é só para sociologia, tá? Você pode falar assim que você não concorda, você pode achar, tá ultrapassado, não tem importância, mas a sua importância histórica está aqui, que é o método positivista. E por que a gente fala em método positivista? O que é uma sociologia positivista, uma história positivista? É aquela que você fica só no positivo? Não, logicamente que não. Positivo no sentido de que anda para frente. É preciso ter um método que olhe para frente, que entenda essa sociedade olhando para frente. E a gente vai entender o porquê disso. O Comte, ele fala assim, eu preciso estudar essa sociedade baseado nos fatos que aconteceram nessa sociedade, que são comprovados que aconteceram, que a gente presenciou esses fatos. São fatos concretos, que a gente sabe que aconteceram, que você tenha documentos oficiais que comprovem a existência desses fatos, mesmo que eu não tenha presenciado, mas que são fatos concretos. Sem recorrer a conceitos metafísicos, abstratos, né, isso que ele quer dizer, ou teológicos, explicações religiosas. É pé no chão, vamos estudar essa sociedade através de fatos concretos. Aqui embaixo, eu coloquei aqui para você, para vocês, deveria até ter colocado lá em cima, mas tudo bem, aqui nesse ponto aqui, tá escrito assim, o positivismo é fundamental para o reconhecimento do estudo da sociedade enquanto ciência. Não é um método que você vai falar, nossa, perfeito, não é. Mas ele é o primeiro, então ele é importante por isso. Mesmo que baseado no processo evolutivo das ciências naturais. Aqui é um ponto muito importante para conectar com o que a gente está falando ali em cima. Não existia ciência humana. Surgiu agora com Augusto Comte no século XIX. Mas professor, você não fala, por exemplo, lá que Heródoto foi o primeiro historiador lá no mundo antigo, grego, na Grécia clássica, em Atenas clássica, mas não era uma ciência. Tá? Não era assim. Aqui ele está falando que é ciência, vai começar a ser estudado na academia, sabe? Então começa a ter um respeito de uma ciência. Mas o que já existia de ciência confirmada, catalogada, reconhecida ali no século XIX, no tempo de Comte? As ciências naturais. Quem que está em voga aqui, inclusive, fazendo trabalho, quem que está aqui em crescimento? A gente está vendo, por exemplo, a questão de Darwin, a teoria da evolução das espécies, certo? Então, quando o Comte chega, ele tem como base as ciências naturais, a ciência da evolução das espécies de Darwin. Então, é a ideia de estudar a natureza num processo evolutivo, aquelas espécies que evoluem não porque são ou mais fortes, mas sim aquelas que se adaptam melhor. E aí o Comte ele tenta utilizar isso, é um início, é isso que vocês precisam entender, para as ciências humanas. Então, o que ele tem? Ele tem um processo de catalogação das ciências naturais, que é concreto, é baseado em fatos, certo? Em evidências, em experimentações.
tudo muito organizadinho, cada coisa em seu lugar. Então ele vai tentar fazer isso com as ciências humanas, com a sociologia. E aí ele fala assim como você tem esse processo da evolução das espécies, da evolução desse mundo natural, a história também tem um processo evolutivo, porque é a influência das ciências naturais. Então as ciências humanas, elas têm influências iniciais lá do século XIX das ciências naturais. Então, para o Comte, o método dele é que há uma ordem natural dos acontecimentos. A história se evolui, a sociedade evolui quase de forma natural. Nós estamos inseridos nela, ele reconhece a gente como sujeitos pensantes e tal, mas que é um processo de ordem natural. Então, quando falar em positivismo, a gente está falando de uma ordem natural de acontecimentos, é o primeiro método, certo? O positivismo, então, ele influencia muita gente. Outros métodos vão tentar, vão bater de frente com o positivismo. Em Marx, por exemplo, o materialismo dialético vai falar, não é uma ordem natural. É uma ordem que a gente define, nós seres humanos. Se afasta cada vez mais dessa questão de ordem natural em Marx. E em Max Weber também. A gente vai ver isso na próxima aula. Então há um processo de evolução para Comte. O positivismo, ele prefere, por exemplo, então ele é mais fechado nesse sentido. Ele não utiliza, por exemplo, para você estudar história, dando um exemplo. Você não vai utilizar, por exemplo, como hoje é em ciências humanas, a escola dos análises, né? Dos análises ou a nova escola, que tudo é fonte, ou quase tudo é fonte. O ser humano é uma fonte histórica, sabe? Uma fotografia é uma fonte histórica, um bilhete é uma fonte histórica. E não foca só nos grandes heróis, foca naquela pessoa que está ali no cantinho, ela produz história. No positivismo, não. Só utiliza o que é documento concreto, basicamente documento oficial emitido por governo. É o início, é isso que eu quero que vocês entendam. Há um processo, então, evolutivo. Isso é muito perigoso, logicamente, se a gente tentar colocar isso hoje para as análises, porque a gente fica, então a gente chegou aqui de forma natural? Não, eu prefiro imaginar que a gente chegou, ou estudar, não só imaginar, que a gente chegou de uma forma, porque nós construímos isso até aqui, não separando o sujeito do objeto. Mas o positivismo não era assim, o positivismo vai utilizar documentos só que tentem comprovar de forma concreta, só documentos oficiais. Então a gente vai ter, por exemplo, o estudo da sociedade, quando vai estudar a história de uma determinada sociedade, se foca nos grandes heróis, se foca nos grandes heróis daquela nação, das grandes personalidades, de reis, de cavalheiros medievais, dando um exemplo para vocês, tá? E aí é um processo de evolução, por isso que é positivo, só anda para um lado e é para frente, é positivo, é uma história positivista, tá? Então a sociedade chegou até aqui, se a gente for levar em consideração o positivismo, de forma natural. Nós viemos até aqui, foi um processo evolutivo. E o Comte, ele já fala isso para a gente justamente no que ele vai chamar de evolução dos 3 estados, que a sociedade passou por uma evolução de 3 estados para chegar até esse da ciência, esse de maior aprofundamento na ciência. O primeiro estado é o estado teológico, onde se buscavam explicações sobrenaturais para entender o universo, mitológicas, sobrenaturais. Então, dentro do estado teológico, você tem um período que essas explicações eram dadas por politeísmo, vários deuses, né? Uma gama maior, um panteão de deuses, de criações de universo, de mundos. Depois o politeísmo, com as chamadas religiões abraâmicas, né? Judaísmo, islamismo, cristianismo. As explicações, a gente entendia, o ser humano entendia que só conseguia compreender por explicações sobrenaturais. Há uma evolução natural, como eu falei para vocês, que a gente chega no estado metafísico depois. Depois a gente passa lá para o estado metafísico. As explicações dos fenômenos que a sociedade produz são feitos por meio de forças abstratas, mas não sobrenaturais. A gente tenta achar uma verdade, mas a gente não consegue ter, se afastando das explicações divinas, né, teológicas, mas a gente ainda não consegue ter uma base científica formada.
Esse é o estado metafísico. Ele é importante porque ele é um elo entre o estado teológico, que para o Comte é o mais primitivo em relação ao conhecimento, e o positivo, que agora é o mais moderno, o mais avançado em relação ao conhecimento. Então o metafísico se afasta das explicações teológicas, mas ao mesmo tempo ele é meio abstrato, forças abstratas, ele não consegue achar uma explicação específica, não é muito baseado em ciência. A gente tenta achar explicações baseadas em questões pessoais, mas não em ciência. Até a gente chega lá no século XVIII, XIX, no estado positivo, que são explicações dos fenômenos pelas leis naturais, então a influência das ciências naturais. Ele fala assim, a gente agora começa a entender que é um processo evolutivo e científico, porque nós estamos entendendo agora a ciência, a sociedade, estudar a sociedade é através das ciências, então há uma valorização. Então lembrem-se, você discorda? Não tem importância. Eu discordo? Não tem importância. Mas tem sua importância no estudo da sociologia, para daí surgirem novas vertentes, novos pensamentos? Sim. Que vão falar assim, pode ter método. Sociologia, estudo da sociedade, precisa ser baseada definitivamente em método. Tá bom? E aí, um lema do Comte que está inclusive na bandeira do Brasil, ou parte dele. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Quando a gente fala principalmente em ordem, é porque uma sociedade precisa ter ordem para poder evoluir e progredir. Sempre pensando no progresso. Por que ordem e progresso estão na bandeira do Brasil? Porque o positivismo chegou no Brasil, principalmente com a República. A República Brasileira foi e ainda em partes é baseada no positivismo. Quem que fez lá a proclamação da República foi o Exército Brasileiro, em 1889. É muito importante que na escola da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, você tinha um professor, Benjamin Constant, que era um positivista brasileiro, que ensinava positivismo para os militares brasileiros, essa ideia de sempre andar para frente com ordem, com progresso, baseado aí na ideia do Comte. E o exército, que pensa, que prioriza a questão da ordem e do progresso, entendeu naquele momento, dando um exemplo, eu sempre falo isso, dando um exemplo, mas entendeu naquele momento que o Brasil estava atrasado. O Brasil não tinha acabado com a escravização de pessoas ao longo do século XIX, o Brasil ainda dependia muito de uma elite agrária, era pouquíssimo, você tinha pouquíssimas indústrias, não era um país industrializado, apesar de já ter surtos industriais, e você tinha uma monarquia, onde boa parte dos países eram republicanos, os Estados Unidos era república, alguns outros não, né, como a Inglaterra. A França, que vai ser um grande exemplo, é uma república. Onde que o Brasil está andando? Está andando para trás. Então é o positivo que precisa ter, andar para frente, é o positivismo. Compreenderam? Então, o Augusto Comte influencia as Forças Armadas brasileiras, o Exército Brasileiro no século XIX, para a questão da República. Compreenderam? Ok. Então, toma sua água aí, gente. Aí a gente chega no Durkheim, francês também, Émile Durkheim. Tá lá no século XIX. Ele pega, é como se o Comte fosse até mais ou menos ali a primeira metade do século XIX, e o Durkheim pega daí para frente. O Durkheim ele vai ter uma ideia que é bem interessante de se destacar, mas existe sim no Émile Durkheim uma influência do positivismo de Comte. Então o Durkheim está muito próximo do Auguste Comte. A questão é que o Durkheim, se ele só reproduzisse o que o Comte fala, ele não seria lembrado. E o Durkheim tem estudos bem complexos. O Durkheim teve, inclusive, alunos que foram muito importantes. O Durkheim ele não ficou só na sociologia, ele foi também para a antropologia, o estudo das culturas, né? Então o Durkheim, ele junto com o Mauss, né? Então ele é um sociólogo ou um profissional que vai ter uma obra bem significativa, tá bom? Então ele tem uma influência, vamos começar por aqui, do Auguste Comte,
E ele entende, atenção, que aí eu dou conceitos para vocês bem interessantes, ele entende a sociedade como um organismo vivo, que atua, olha só, independente da nossa vontade. Isso aqui é a influência do positivismo, porque se há uma ordem natural, independente da sua vontade, a sociedade, a história caminha de uma ordem natural, olha o que o Durkheim está falando para a gente. A sociedade é uma máquina, é um organismo vivo, que ela existe e atua independente da nossa vontade. Certo? Há um processo evolutivo, então há uma influência do positivismo de Comte aqui. Certo? E quando você vai estudar essa sociedade, quando você vai falar assim, eu preciso entender essa sociedade, eu preciso estudar essa sociedade. Para o Durkheim, a gente precisa estudar essa sociedade, os fatos sociais que são os fenômenos, as coisas que acontecem na sociedade. A gente precisa entender os fatos sociais como coisas. Eu sempre falo isso. Quando você fala coisa, você não está dando uma definição muito específica do que é aquilo. Quando você fala aquela coisa, você está se afastando. A impressão que dá é que você não tem intimidade com aquilo. Certo? Ah, essa coisa aqui. Por exemplo, eu tenho meu celular aqui na minha mão. Eu falo assim, esse meu celular, eu me aproximo dele, é meu. Mas suponhamos que eu não sei o que é isso, ou ele não é meu, eu falo, essa coisa aqui. Nitidamente, ele não é meu. Nitidamente, eu não tenho uma proximidade, eu não tenho uma relação de afeto com isso, porque isso é uma coisa para mim. Agora, entendam os fenômenos sociais, os fatos sociais, o que acontece na sociedade quando você trabalha ele como uma coisa. É justamente para você não ter intimidade com ele. É o que o Durkheim quer. Para o método do Durkheim, você deve tratar os fatos sociais, as coisas que acontecem na sociedade, como coisas. Por quê? Porque quando você trata como coisa, você se afasta dela, você só se preocupa em estudá-la e entendê-la, mas sem interferir, porque você não pode ter intimidade com ela. Então você vai ser neutro em relação a essa coisa. Eu já adianto vocês que isso é muito difícil. E quem que vai bater de frente aí com isso, além do Marx, é o Weber também, que fala, não dá para você fazer isso, porque é você que faz os fatos sociais. É porque para o Durkheim é automático. É natural. Automático não, é natural. Certo? Mas então, ó, trata como coisa. Se afasta, ó, eu vou estudar essa coisa. Esse fato... Aconteceu um atentado na sociedade. Essa coisa. Não é que você vai chamar de coisa, mas ó, eu não vou tomar partido. Eu vou tentar entender, mas sem me aproximar. É isso que ele quer. Porque a sociedade, ela caminha. Independente do que você vai imaginar, independente do que você vai defender sobre ela, há um processo natural. A sociedade é um organismo vivo, para Emile Durkheim. Tá bom? E aí, para a gente entender isso, como que essa sociedade funcionou ao longo do tempo para o Durkheim? Ele vai trabalhar aqui com a gente com questão de solidariedade. O que é solidariedade? Solidariedade é quando nós somos solidários uns aos outros. A gente age em conjunto. Há uma força que vem, acho que é importante vocês saberem disso, que vem da sociedade para a gente, que atua do coletivo para o indivíduo. Tá bom? A sociedade é um organismo vivo e ela atua nas nossas vidas. Tá? Então, e nós somos solidários uns com os outros, mas de uma forma basicamente natural, porque a sociedade coloca isso pra gente. Duas questões aqui. Então, a primeira é a solidariedade mecânica, tá bom? Para o Emile Durkheim. É uma consciência coletiva das sociedades pré-capitalistas. Quando ele fala em pré-capitalistas, ele está falando pré-revolução industrial. Então, assim, esse pré-capitalistas aqui seria antes do século XVIII e XIX. Tá? Que é onde você não tem indústria. A vida é mais rural do que urbana. A gente ainda não tem a complexidade do capitalismo industrial. Ah, professor, mas você já falou em vídeos que o capitalismo já existe desde o século XV e XVI. É verdade, mas um capitalismo comercial, mercantil. É um capitalismo que alguns autores vão falar que o capitalismo mesmo é a partir da Revolução Industrial.
Mas as relações de capital já existem antes. Então você tem um capitalismo antes sim, só que mercantil. A vida era muito mais rural do que urbana. Então, era menos complexa do que você tem agora. Então, para o Émile Durkheim, nessas sociedades pré-capitalistas, mais ruralizadas, existia uma forma de organização que era basicamente natural. Não teve uma pessoa que chegou lá e falou assim, é isso, isso, isso e vai ser assim. Não, foi uma divisão de tarefas dessa sociedade que era feita de forma natural, principalmente entre homens e mulheres. Homens vão para o campo, plantam, caçam, mulheres cuidam do lar, mulheres cuidam dos filhos. Isso tudo para o Durkheim é feito de forma mecânica, tá? Essas solidariedades há um processo de uma construção de uma sociedade mais simples, uma solidariedade mais simples, mas que é feito de forma mecânica. Só que quando a gente chega a partir do século XVIII, inicialmente na Inglaterra, depois atingindo outros lugares no século XIX, França, Estados Unidos, Alemanha, o que o Durkheim fala? Essa sociedade ela ficou mais complexa, atinge outros países. Então aquela vida de solidariedade mecânica, ela já não é mais a grande realidade. E aí entra a solidariedade orgânica. Tudo isso, esses dois pontos, levando em consideração que a sociedade é um organismo vivo que atua sobre nós. Tá bom? O que é a solidariedade orgânica? É uma complexidade das sociedades modernas, pós-capitalistas, tá? Capitalistas, na verdade, que se faz através principalmente de uma divisão social do trabalho. Essa sociedade ela não pode ter mais aquele que planta e aquele que cuida do lar. É muito maior do que isso. Surgem as indústrias, surgem as classes sociais. E para o Durkheim, tudo isso também é muito natural. Para o Durkheim, utiliza a sua própria vontade, contribuindo com tudo. Por mais que você tenha uma vontade própria, vamos tentar usar o exemplo de hoje, que eu sempre gosto de usar esse exemplo para poder falar da solidariedade orgânica. Na concepção de Durkheim, lembrando que você pode concordar ou discordar, tá bom? Eu não concordo, por exemplo, mas tudo bem. Eu sou professor. Segundo a concepção durkheimiana de solidariedade orgânica, a nossa sociedade não precisa se preocupar em que a docência, os professores irão acabar. Porque ninguém mais vai querer ser professor. Não, porque primeiro que se ninguém querer, quer dizer que essa sociedade está arrumando um jeito de ter um novo método, uma nova questão. Mas não vai, porque sempre teremos professores. Há um processo de solidariedade. A mesma coisa de médico. Você está aí, você está estudando para medicina, você está estudando para direito, você está colocando ali, você está contribuindo de alguma forma não, bastante para essa sociedade. Certo? Então, a sociedade sempre vai ter essa divisão social do trabalho. Sempre teremos profissões, sempre teremos ofícios nessa sociedade. Então, nós sempre teremos de forma natural aqueles que são os donos e aqueles que trabalham para os donos. É tudo muito orgânico. Então não é ninguém que vai falar assim, chega para mim e fala assim, você precisa ser professor. Ninguém chegou para mim e falou assim, eu preciso ser professor porque está faltando professor na sociedade, você tem essa função, o Estado está te mandando. Não. Há um processo de coerção de uma sociedade, porque essa sociedade funciona como um organismo vivo. Mas ele é orgânico, ele não é nítido, ele não é chegar assim para mim e falar, você tem que ser professor. Compreenderam? Então é orgânico para o Durkheim. É orgânico. Lá no mecânico eram formas de solidariedade. A gente constrói, a gente faz essa sociedade continuar vivendo, mas ela exerce um processo de coerção em cima da gente. Tá bom? E aí que essa passagem da sociedade mecânica para uma sociedade orgânica, ela não é uma passagem simples. Sabe? Não é um negócio tipo assim, foi. De repente está todo mundo ali. Logicamente que é uma mudança abrupta nessa sociedade. Assim como foi lá quando o Comte ele começa a ter influência da Revolução Francesa, teve um processo de mudança abrupta na sociedade. Então você está acostumado com uma forma de sociedade, de repente essa sociedade começa a se modificar, e nesse caso, o Durkheim é o que ele vai chamar de estado de anomia.
O que é anomia no conceito durkheimiano? É uma mudança abrupta na sociedade. A passagem, exemplo, não precisa ser só essa, de uma solidariedade mecânica para orgânica. De repente a gente está vivendo uma indústria, a vida mudou totalmente e toda mudança abrupta que é natural. Lembre-se, a sociedade funciona como um organismo vivo, mas ela gera uma crise e faz com que o indivíduo perca o referencial. Inicialmente você entra em colapso, você entra em crise, você fala o que está acontecendo com essa sociedade? Por que mudou? Quando há uma mudança abrupta. O século XVIII é um período de mudança abrupta, tanto em Revolução Francesa, Revolução Industrial. Você tem uma mudança, a vida das pessoas muda. E aí você acaba entrando em crise, você perde o referencial. Tá bom? Deixa eu tomar água aqui, vamos lá. E é aqui que a gente precisa entender, para a gente fechar essa parte de Durkheim e fazer exercícios, uma questão sensível, mas que tem sido mais falada, inclusive nos vestibulares, que é a questão do suicídio. Se tudo acontece de uma certa forma em uma sociedade que funciona como um organismo vivo, para o Durkheim, o suicídio é um fato social. Ele é presente na sociedade. O suicídio das pessoas, as pessoas que se matam, é estranho falar isso no YouTube, né? A gente nunca sabe se o YouTube vai... a gente tá dando uma explicação de sociologia, né? YouTube, fica de olho nisso, tá? É um fato social. Isso acontece na sociedade, faz parte da sociedade. É isso que a gente está falando. E aí o Durkheim ele vai identificar aqui 3 principais formas de suicídio. O anômico, porque a gente já estava falando sobre um estado de anomia, que é simples. Simples assim, de se entender. Suicídio não é simples, né? Mas quando há uma perca de referencial nessa sociedade, a pessoa ela perde o referencial, ela não entende essa mudança abrupta. Ela entra em crise e ela se mata. Ela comete suicídio. Um exemplo disso, que é então é em caso de crise, é um exemplo que eu acho que eu sempre gosto de dar, infelizmente, né? É o processo de crise na sociedade, é a passagem da mecânica para a orgânica, mas, por exemplo, pensa no Brasil, num período de crise da sociedade, governo Collor. Você tem uma mudança abrupta da sociedade durante o governo Collor, porque a gente está saindo de uma ditadura militar. O Collor foi o primeiro presidente eleito democraticamente pelo povo, porque o Sarney antes não tinha sido eleito, vocês sabem disso. Mas o Brasil estava em crise econômica, hiperinflação, e o Collor vai lá e anuncia o confisco das poupanças contra as poupanças e correntes. E aí as empresas falaram, como é que eu vou ficar aqui no Brasil, as empresas estrangeiras, sendo que o brasileiro não pode receber salário, que é tudo confiscado. Você gerou uma crise muito grande de trabalhadores. Tem um clipe, uma música da banda O Rapa, fica a dica aqui, não posso cantar, mas procurem. Acho que foi lançado em 2005 ou 2006, aí o clipe é muito forte, a música chama O Salto, tá? E aí vocês podem procurar, da banda O Rapa, e é essa história. É a história de um cidadão durante o governo Collor. É um clipe muito triste, sabe? Você pode gostar ou não gostar de Rapa, mas é um período que o Rapa fazia letras muito fortes assim, de cunho social. Tá? Então você perde o referencial nessa sociedade, você perde a uma mudança abrupta, essa sociedade entra em crise e você acaba perdendo a crença nessa sociedade. É um processo de mudança abrupta, tá bom? Assim como nós temos, todos eles são fatos sociais, é importante destacar isso. O suicídio egoísta, que é aquele quando o indivíduo ele não se sente integrado na sociedade, por vários motivos que podem acontecer. Isso a gente vê, você tem índices altos de suicídios por motivos assim, eles se sentem isolados, então se afastam de famílias ou de grupos de amigos, eles não sentem fazendo parte de um grupo social, de um conjunto social. Tá? Também faz parte da sociedade, porque afinal de contas estamos inseridos. Certo? E, enfim,
O altruísta, que também faz parte, também é um fato social, é tomado pela obediência e força coercitiva que a sociedade promove sobre o indivíduo. Do coletivo, tira esse co aqui, do coletivo, então é a sociedade, quando fala em coletivo a gente está falando em sociedade, uma força, uma questão moral coercitiva dessa sociedade sobre o indivíduo, certo? Onde ele entende que ele precisa tirar a sua própria vida pela sociedade. Então é uma questão coercitiva. Há uma questão do uso da força que a sociedade mostra, o coletivo mostra para esse indivíduo que ele precisa tirar a sua própria vida pela sociedade, pelo coletivo. E eu acho que o exemplo mais didático para a gente dar aqui é o exemplo dos kamikazes, que são os pilotos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, que tiraram a sua própria vida como bombas, como mísseis, principalmente quando a gente fala lá do ataque a Pearl Harbor, no Havaí, jogando seus aviões pelo Japão, nos torpedeiros, nos navios dos Estados Unidos. Então, independente de qual seja, todos eles fazem parte, são pertencentes à sociedade de alguma forma. Eles acontecem porque existe uma sociedade funcionando e são fatos sociais, tá bom? Então, deixa eu tomar uma água aqui e a gente vai fazer aqui duas questõezinhas. Uma do Enem 2016, que diz o seguinte. Vamos lá então, gente. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Então ele está falando, a sociologia ainda está preferindo as generalidades. Ele está lá no século XIX, o início da sociologia. Não é como exames sumários e por meio de intuições rápidas de que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Então não é rápido que você chega a entender uma realidade tão complexa. Sobretudo, aí ele dá um porém aqui pra gente, generalizações, às vezes tão amplas e tão apressadas, não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. Tá bom? Então a gente tem aqui a obra do Durkheim, O Suicídio. O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir, então ele está querendo construir uma sociologia com base no quê? Ele está querendo construir uma sociologia com base no quê? Na vinculação com a filosofia como saber unificado. Ele está querendo unificar filosofia com o estudo da sociedade? Não é isso que o texto passou para a gente. B. Reunião de percepções intuitivas para demonstração? Não, inclusive ele faz críticas às intuições. Não é com intuições rápidas, olha aqui, que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. C. Formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. É subjetivo? Então ele está falando assim, você pode falar aí o que você acha. É o que eu acho, o que você acha e pronto. Ele não está falando isso. Ele falou que é uma questão de uma realidade muito complexa para a gente ser subjetivo. Então não é subjetivo. D. Adesão dos padrões de investigação típicos das ciências naturais? Sim. O Durkheim, como influência do positivismo de Comte, ele ainda tem isso, da questão natural. Então, adesão de padrões de investigação típicos das ciências naturais. Então, há um processo de evolução para Émile Durkheim. Tá bom? A sociedade é um organismo vivo que atua, certo? Independente da sua vontade. Então, é isso que ele está falando. E a E fala assim, então a gente achou a alternativa D, vamos ver a E.
Incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento, não é alimentado pelo engajamento político. Porque, afinal de contas, a gente viu aqui, nessa revisão, que o Durkheim fala que a gente tem que tratar o fato social como coisa, para se afastar e só entender ele. Mas você não pode afetar o fato social, então não pode ter engajamento político. Tranquilo? Próxima questão. Universidade Estadual do Ceará, que adora Émile Durkheim, tá bom? Adora Émile Durkheim. Na filosofia, a UEC adora Hegel. Na sociologia, adora Durkheim. Mas vamos lá. Questão quentinha pra gente aqui. 2022. Para Émile Durkheim, não há antagonismo entre a autoridade da regra e a liberdade do indivíduo. Então não há antagonismo, não são coisas separadas, é isso que ele está querendo dizer. Se não há antagonismo, quer dizer que não são coisas separadas entre a autoridade de uma lei, de uma regra, e a liberdade, são coisas que estão próximas. Alguns pensadores vão entender assim também. Pelo contrário, ele afirma categoricamente que a liberdade justa, que a sociedade tem o dever de fazer com que seja respeitada, é produto de uma regulamentação. Então a gente já entendeu aqui o que o Durkheim fala, que se você tem uma regulamentação, uma regra, uma lei, você pode ser livre dentro daquilo ali, dentro do que é possível. Só a liberdade justa, garantida pela força moral e das leis, impede abusos de poder. E aí você não tem abusos de poder. E a autoridade da regra que faz valer a liberdade justa. Então você precisa ter uma lei que garanta essa liberdade, que não seja injusto, certo? Liberdade que é garantida quando uma regulamentação moral ou jurídica exprime, pois, essencialmente necessidades, sociais. Então, essa lei está em busca de atender essas necessidades sociais que só a sociedade pode conhecer. Certo? Então é livre aquele que consegue entender dentro desse contexto. Para Durkheim, essa liberdade justa, indica que a maioria dos cidadãos de um Estado serão livres quando forem capazes de exercer suas vontades e interesses particulares sem proibições? Não é isso que o texto falou pra gente. Então assim, se você não tiver nenhuma proibição, então você só vai ser livre se tiver isso? Não. Lembre-se, não há antagonismo entre a autoridade da regra e liberdade do indivíduo. B. Apropriada para a existência de leis que estão sujeitas à influência das paixões. Entendam paixões enquanto sentimentos. Tá? Então você vai colocar o sentimento acima de qualquer regra, de qualquer lei, paixões e das necessidades da alma humana ao depender das circunstâncias. Não é o sentimento seu pessoal. Eu quero que vocês lembrem o que a gente falou de Durkheim agora há pouco. A sociedade é um processo de coerção dessa sociedade que atua sobre o indivíduo. Tá bom? Então não pode ser essa também. C. Aponta como as regras morais e jurídicas de uma sociedade libertam a autoridade das vontades individuais sobre todo o corpo social de um Estado. Então vamos lá. Aponta como as regras morais e jurídicas de uma sociedade libertam a autoridade das vontades individuais sobre todo o corpo social de um Estado. Vocês acham que é isso? Vamos ler aqui a AD, acho que vai ficar mais fácil para vocês. Demonstram que a força do social sobre o conjunto de indivíduos dentro de uma sociedade pode garantir de forma adequada a liberdade de que precisam. Alternativa D. Há uma questão da sociedade atuando sobre o indivíduo. A sociedade é um organismo vivo e é livre aquele, certo, que entende esse processo, que vive nesse processo, mas que essa autoridade que a sociedade coloca sobre o indivíduo não é uma questão de autoritarismo, não é um rei absolutista, por exemplo, mas é através de leis regulamentadas, justas,
tá bom? Então, alternativa D. E aí você consegue ser livre dentro de uma sociedade. Seria uma sociedade moderada, uma sociedade pacífica. Mas vamos lá para C, porque pode ter gente que ficou com dúvida. Aponta como as regras morais e jurídicas de uma sociedade libertam a autoridade das vontades individuais. Não libertam as vontades individuais enquanto autoridade sobre todo o corpo social de um Estado. Não. As vontades individuais sobre o corpo social do Estado, você não está acima do Estado. Por isso que não pode ser essa. Não está falando que você é acima do Estado. Não pode, você não está acima. A sociedade atua sobre a gente. É um organismo vivo que funciona independente da nossa própria vontade. Acho que aí fica fácil, né? Fica fácil de entender aqui a obra do Durkheim. Então vamos lá, gente. É isso. Deixa eu voltar aqui para a telona. Essa é a primeira revisão de sociologia que a gente está fazendo. Na semana que vem a gente faz, então, os outros 2 teóricos aí, da origem da sociologia, mas a gente vai ter mais revisões também de sociologia ao longo do tempo até o Enem, gravadas, mas com estreia aqui para vocês. Então a gente ainda vai ter Max Weber e Karl Marx aqui, mas outras coisas também eu vou avisando vocês. Vou ficando por aqui, gente. Obrigado aí pela presença, dá aquela curtida. Amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!